Muito bem, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Conexão Imigrar. Você já teve o sentimento de ser pouco valorizado profissionalmente no Brasil? Já pensou o quanto poderia chegar mais longe, atingir salários maiores e vivenciar diferentes condições de trabalho se você exercesse a sua mesma função em um lugar como os Estados Unidos? Então preste atenção porque o que eu vou te dizer pode ser muito importante para o futuro da sua carreira. Os Estados Unidos possuem programas de vistos específicos para estrangeiros que se destacam em sua área e querem atuar profissionalmente no país. Se você tem o desejo de viver e trabalhar legalmente na América do Norte, aproveitando um ambiente próspero e repleto de oportunidades, você precisa estar com a gente nos 3 encontros do Conexão Imigrar deste mês. Nessa temporada, nós da Imigrareua vamos explorar alternativas de programas de vistos específicos para profissionais com habilidades excepcionais, ou seja, pessoas com bagagem profissional robusta e que fazem a diferença por onde passam. Essa possibilidade abrange desde profissionais com graduação acadêmica no Brasil, até pessoas sem diploma, mas com mais de 10 anos de experiência na área de atuação. Vamos falar sobre a grande janela de oportunidade que está possibilitando neste exato momento que milhares de profissionais brasileiros e de várias outras partes do mundo tenham a oportunidade de aplicar para o Green Card americano, se beneficiando de uma grande vantagem, a isenção da necessidade de uma oferta formal de emprego. E se você não compreende o que isso significa, estamos falando da possibilidade de você se tornar um residente permanente nos Estados Unidos, passando na frente de diversas pessoas com processos de pleitos de vistos com a imigração. Isso porque processos que exploram o interesse nacional dos Estados Unidos podem possuir prioridade na análise e aprovação, além de estarem isentos da etapa de certificação laboral com o Departamento de Trabalho americano. Nessa temporada do Conexão Imigrar, você vai aprender como se beneficiar de programas e mecanismos utilizados pela imigração americana para atrair cada vez mais mão de obra que beneficie o desenvolvimento do país, independente da sua área de atuação ou do momento da sua carreira. E mesmo que você não tenha experiência, você aprenderá estratégias valiosas para desenvolver um perfil profissional que te permita se beneficiar dessa possibilidade no futuro. Embarque conosco em mais uma temporada e deixe a Imigrareua te guiar rumo ao seu objetivo de viver legalmente nos Estados Unidos. Seja bem-vindo ao Conexão Imigrar. A gente tem várias maneiras de se morar nos Estados Unidos. A Imigrareua explora as maneiras que focam na qualificação profissional e acadêmica de brasileiros que querem imigrar para cá. E é sobre isso que a gente vai falar. Por isso, hoje eu quero apresentar para vocês nossa querida Letícia Ferrari. Ela é administradora com pós-graduação em marketing. É também uma querida amiga nossa, porque trabalha junto com a gente no escritório da doutora Lívia Leite. Ela é paralegal de formação nos Estados Unidos, apesar de ser formada em administração no Brasil. Ela fez essa especialização no país porque ela começou a trabalhar com imigração e hoje ela trabalha na parte comercial do time da doutora Lívia Leite. Então, ela é Business Developer, né? Dentro da Level Law Firm. E ela vai trazer para a gente um pouco da história dela, porque ela também migrou para os Estados Unidos utilizando as habilidades profissionais e acadêmicas que ela acumulou ao longo da vida e construção da sua carreira. Então, eu quero dar boas-vindas e boa noite a você, Lê. Muito bom você estar aqui com a gente. Obrigado por aceitar o Oiê, convite, viu? obrigada pelo convite. Estou aqui assim de coração aberto para poder responder todas as perguntas e que a gente puder ajudar essa turma aí que está trilhando o caminho que a gente trilhou algum tempo atrás. Estamos aí para isso. Eu fico super feliz de poder trazer Letícia, porque assim, além dela ter uma história de vida e de imigração, e todos os capítulos são extremamente ricos, né? É uma pessoa que ela não se nega em passar informação. E aí, Letícia, eu queria que você começasse, né, nossa noite trazendo para a gente assim, você imaginou no início da sua jornada que essa possibilidade poderia fazer parte da sua vida e da sua carreira? Que os Estados Unidos era um sonho, mas era um sonho muito mais possível do que tinham te falado. Na realidade, eu nunca imaginei, tá? Eu nunca tive o sonho de vir morar nos Estados Unidos. Eu tinha uma vida bem organizadinha no Brasil. Eu era feliz no Brasil, né? Assim, mas eu sempre gostei de desafios, gostei de viver coisas diferentes, mas nunca tive, assim, nunca imaginei que eu poderia conseguir me tornar uma residente permanente aqui. Não tinha informação para isso, não tinha buscado informação, até porque não era um sonho. Mas aí surgiu uma oportunidade com uma colega na academia que estava vindo para os Estados Unidos para estudar. E aí a gente começou a conversar, nós éramos amigas, e ela falou: Lê, eu vou fazer um curso nos Estados Unidos. Eu falei: nossa, que bacana. E nessa época eu era empresária, né? E aí eu fiquei super motivada com isso. Falei: poxa, eu podia passar um ano lá, seria uma experiência tão bacana para as crianças, para aprenderem um pouquinho da cultura. Mas ao mesmo tempo eu tinha meu negócio, eu tinha um pouco de medo de largar tudo e vir para cá e depois o negócio cair ou não conseguir funcionar bem sem a gente, né?
Mas aí venci o medo, que com 3 meses apliquei o visto de estudante e super empolgada com a história dessa minha amiga. Falei, vou fazer essa experiência, vamos ver como é que vai ser. Vou para lá, vou estudar, os meninos vão aprender uma cultura. Eu sempre quis falar inglês fluente. Eu trabalhava numa empresa americana e lá a gente falava inglês, mas era um inglês bem nós foi, nós vai, sabe? Quando viajava, aquela coisa que assim, Aham. parecia que eu não conseguia desenvolver a vida inteira em cursinho e batalhando e não conseguia sair do lugar. Eu falei, poxa, eu vou ficar um ano no lugar e aí eu vou imergir mesmo no inglês, na cultura americana, e eu acredito que assim eu vou conseguir me desenvolver. E vim sem Certo. nenhuma expectativa, Marina, de morar, de ficar aqui pro resto da vida, nada. Vim assim, com um ano mesmo, visto de um ano. Aí falei, eu vou fazer esse curso de inglês, vou tentar melhorar. Fui para um college que era bem puxado e queria fazer um mestrado. E aí cheguei aqui, fiquei mais ou menos aí uns 3 meses nesse college e simplesmente me apaixonei. Me apaixonei pela cultura, me apaixonei pela língua, me apaixonei. Sabe aquele mosquitinho que pica, Clique, né? literalmente, né? Costuma E era acontecer com bastante Era. gente, né? A pessoa chega aqui e É. eu até falo pra galera que é complexo, porque você deve ter planos para vir para cá, mas venha com um livro aberto, deixe algumas páginas em branco, porque eventualmente você vai precisar mudar alguma coisa ou vai decidir mudar, porque os seus planos eles também mudam à medida que você chega aqui e aí abre aquele mar de possibilidades, coisas começam a acontecer, você se conecta um, se conecta com o outro, começa a crescer, começa a se projetar. Quando você vai ver, você fala, poxa, mas tem tanta oportunidade aqui, por que que eu vou voltar para o Brasil? E aí a pessoa decide mudar de ideia e ficar aqui. Deve ter sido o que aconteceu com você, talvez, Lê. exatamente. E cada vez que o tempo passa, você consegue se imaginar menos no Brasil. Aí eu cheguei, não, Sete cheguei em anos. 2018, maio de Ah, tá, 2018. tá, ok. Fiz 5 anos agora. Parece que eu tô aqui há 30 anos, tá, gente? É muito, é uma coisa muito louca. É. Aqui onde eu moro, meu Deus, eu corro com o celular na mão, eu vou para o supermercado com meu cachorro e meu filho, deixo eles no carro dormindo. Eu saio muitas vezes aqui, eu não fecho a minha porta, eu não tenho preocupação de que alguma coisa vai acontecer. É uma Exato. coisa que não existe na minha vida é me preocupar de alguma forma alguém me roubar ou de alguém matar alguém da minha família. Não existe isso. Ô, Lê, e Gente, até é uma para paz. É uma contextualizar para paz. o pessoal, onde é que você Exato. mora? Onde é que você vive nos Estados Unidos? Só para o pessoal saber. Então, eu moro, vou falar a referência de Orlando, né? Porque muita gente conhece Orlando. É mais ou menos 2 horas de Orlando. Aqui é Tampa. Parece que eu estou no interior, mas ao mesmo tempo eu estou numa cidade bem desenvolvida, sabe? A gente está falando aqui nessa temporada sobre o Exceptional Abilities. E uma dor que eu percebo que todo mundo traz para Conexão, eu vivi, e eu tenho certeza que a Letícia também, é assim: a gente acha que, poxa, eu tenho uma construção profissional no Brasil, aí eu estou insatisfeita com o Brasil, por N coisas que a Letícia já falou, eu me vejo nessa situação, mas o que eu vou fazer com isso tudo? Eu vou pegar minha carreira, vou jogar no lixo, vou começar do zero, vou para um país em que ninguém me valoriza em nada, onde a minha formação não tem o menor tipo de reconhecimento, eu vou simplesmente abandonar, né? Letícia, queria que você trouxesse dentro da sua história, porque você tem essa perspectiva de ser empresária, ser uma funcionária super bem colocada dentro da sua indústria. E aí, como é que faz? Larga isso tudo e vai ser qualquer coisa, né? Vai para o subemprego ou não? Assim, existe uma outra realidade? Queria que você trouxesse isso um pouquinho para a gente, porque eu estou vendo pessoas de várias áreas aqui e eu quero depois poder falar um pouquinho sobre as áreas, mas como que foi essa perspectiva para você? Você entendia? Não, eu consigo ir para o mercado vai me absorver, ou não, fui descobrindo isso ao longo do tempo, né? Você entendia que o que você faz no Brasil abria a porta do green card para você nos Estados Unidos e que as coisas que você fazia no seu dia a dia te diferenciavam nos Estados Unidos? Não, Marina, sinceramente não, tá? Na verdade, assim, quando eu decidi que eu estava com visto de estudante, né, que a gente não tem a permissão de trabalho, eu realmente não trabalhei nem um dia da minha vida enquanto eu tinha esse visto de estudante. Só que você não é confortável você viver aqui com o salário do Brasil, trazer real para dólar. Então foi uma fase muito difícil para mim. Por mais que eu estava tranquilinha no Brasil, eu não era rica, eu tinha uma vida estabilizada. Então tudo que eu ia fazer, uma viagem, tudo eu não fazia. Então eu brilhava meus olhos, eu falava, o dia que chegar meu work permit, eu vou trabalhar de qualquer coisa, né? Eu vou pegar qualquer trabalho com esse work permit. Por quê? Porque eu achava que realmente assim a minha profissão eu não ia conseguir aproveitá-la. Eu não sei, eu não tinha informação suficiente. E realmente é por isso que eu falo que hoje, né, a maioria das pessoas que têm acesso a esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, elas têm que aproveitar muito, porque a informação é a base de tudo. Eu não fazia ideia que eu poderia utilizar tudo que eu conquistei no Brasil e que os Estados Unidos iriam me valorizar tanto.
quanto me valoriza hoje pelo conhecimento que eu tenho. E aí Uhum. foi aonde eu peguei o meu primeiro trabalho, que eu acho que vocês já sabem dessa história. Eu lembro que a Júlia me ajudou, minha filha me ajudou a aplicar em um dia, no outro dia foi o primeiro trabalho que saiu. Aí eu fui toda feliz. Falei, vou. Ah, não, não sei se era 14 ou 15 dólares a hora, ou 16, uma coisa assim. Era trabalhando na área de recreação e eventos, no Ah, Hyatt. legal. Só que assim, gente, vamos combinar. O mercado hoje, ele está super carente de profissionais bem Uhum. capacitados, né? Então, hoje eu fico vendo o quanto tempo eu perdi. Ah, eu ganhei experiência, melhorei meu inglês. Eu não perdi um Fez tempo parte do processo, né? teoricamente. Mas se eu É, tivesse Marina, tivesse Oliver, tivesse todo o conhecimento que eu tenho hoje, óbvio que eu não precisaria ter passado por esse processo. Por quê? Porque eu sei que na minha área eu poderia conseguir uma série de trabalhos que hoje meu LinkedIn é o tempo todo ali bombando, com várias oportunidades. Você não sabe nem para onde vai. Você E não sabe perdeu para onde vai. dinheiro é, também, né, Letícia? Porque, obviamente, você estava num trabalho que, como você disse, de fato te ajudou, te fez evoluir ali na relação com americanos, você entendeu a dinâmica, melhorou seu inglês, mas, se você falou, ganhava entre 14 e 15 dólares a hora. E eu já peguei tanto profissional, Mari Damasio, nesses Estados Unidos, que tinha capacidade de ganhar 60, 65 dólares a hora, engenheiros, por exemplo, com quem eu já conversei, e estava lá ganhando seus 17 dólares a hora, porque não tinha esse conhecimento que a Letícia está dizendo aqui, que existe, Exato. né, de é, que é possível você trazer as suas habilidades profissionais do Brasil para executar elas aqui nos Estados Unidos. E aí eu queria entrar um pouquinho para a é. gente direcionar para a questão da sua aplicação, Letícia, porque você chegou a aplicar, fazer a sua aplicação desse processo, né? E a gente está falando aqui para a galera sobre as habilidades excepcionais. E só para dar um contexto, Mari, para o Exato. pessoal, quando a gente fala de visto Uhum. EB2 NIW, a gente está falando, vamos falar de visto EB2 inicialmente, sem esse NIW, que significa o interesse nacional dos Estados Unidos em você como profissional. Então, para você ser elegível para um visto como visto EB2, que é? Um visto de trabalho permanente que te dá direito de receber a sua residência permanente. Então, você vira um green card holder, né? Você tem a posse de um green card que vale 10 anos. Para você ser elegível a esse visto, existem alguns critérios objetivos que você precisa cumprir. E aí a gente pode falar aqui de dois caminhos principais que as pessoas utilizam, por exemplo, dentro do escritório da doutora Lívia. Ou elas se qualificam através do primeiro critério, ou conjunto de critérios, que é o chamado Advanced Degree, que vai exigir que você tenha ali pelo menos um bacharelado, mais 5 anos de experiência na área em que você atua, que sejam posteriores à sua formação, ou que você tenha, de repente, um tecnólogo, ou mesmo que você seja sem formação, mas que você tenha mais de 10 anos de experiência na sua área, pelo menos, dentre alguns outros critérios. Essa aí é uma das maneiras de você se qualificar dentro do Advanced Degree, né? Aliás, a gente pode falar também de quem tem mestrado, quem tem uma pós-graduação, que também poderia se qualificar, inclusive tirando a necessidade dos 5 anos. Essa é uma das formas de você se qualificar. A outra seria você utilizar alguns subcritérios, digamos assim, do Exceptional Ability, que é um outro caminho dentro do EB2 para você se qualificar. E Outra aí eles vão ter vertente. uma outra vertente, vai ter uma lista de pequenos critérios, como você tem mais de 10 anos de experiência, ou você ter alguma associação profissional, por exemplo. Existem alguns Ciência critérios que a gente chama de profissional. licença profissional para atuar. Existem alguns subcritérios que, se você preenche pelo menos 3, você está objetivamente qualificado para a aplicação daquele visto. Legal. Só que aí tem um problema. Para você entrar dentro desses vistos, você precisa de uma oferta de emprego. E como é que você tira a necessidade dessa oferta de emprego para não passar pelo que as pessoas que têm que ter a oferta de emprego passam, que é o Labor Certification, uma parte do processo com o Departamento de Trabalho? Você pode pedir para os Estados Unidos uma isenção dessa necessidade da oferta de emprego por causa das suas habilidades profissionais. E o que é isso, Oliver? Esse é Exato. o National Interest Waiver. Então, é uma isenção de interesse nacional. A gente está dizendo o seguinte: Estados Unidos, eu sou um profissional com habilidades que é de interesse do seu país, e se você me der a oportunidade de estar disponível no mercado de trabalho americano, eu vou trazer diferenças que vão ser benéficas para o seu país. Basicamente, esse é a Uhum. base da petição. A avaliação desse critério é subjetiva, ela depende de um agente que vai analisar se isso é verdade ou não. Por isso, você precisa de alguém como a doutora Lívia Leite fazendo a sua defesa. Ela é quem vai mapear quem você é e vai reescrever essa sua verdade de forma que o agente consular leia de uma forma que ele te compreenda realmente como profissional de interesse nacional. A Letícia Ferrari imigrou para os Estados Unidos, conseguiu o green card dela, saiu daquela coisa do visto de estudante, né, que é limitante, Isso. Aham. mas conseguiu então entrar no mercado de trabalho, ganhar mais dinheiro, ter uma vida que hoje ela é muito grata e feliz por ter. Ela acabou de expressar isso aqui pra gente. E ela utilizou as duas coisas, né, Lê? Eu quero passar a palavra agora para você explicar um pouquinho para o Tá. pessoal
como foi essa questão de você, primeiro, descobrir que você era elegível para esse visto, se de cara você já ficou sabendo dele, quem te contou sobre ele, como é que foi esse processo, se foi fácil você acreditar que você era elegível ou não. Explica um pouquinho disso aí para o pessoal. Tá, então quando eu cheguei com o visto de estudante, que eu decidi que ia ficar, eu já pensei, tá? Agora eu vou ter que resolver minha situação, eu preciso ter minha permissão de trabalho, direito de entrar e sair. Qual é a melhor possibilidade? Que é o que todo mundo quer saber, né? Qual é a melhor situação para mim? O que que eu posso aplicar? Como é que eu vou conseguir me legalizar nos Estados Unidos? É a pergunta que todo mundo faz. E aí eu procurei um advogado de imigração. Na época eu já estava aqui morando em Clearwater, tive a recomendação de um advogado em Tampa, ele era americano, e aí eu cheguei em 2018. Esse visto, ele é um visto teoricamente novo, né? O EB2NW. O EB2 já existia, mas a jurisprudência de 2017 que surgiu com essa questão de da Trouxe gente essa não visão precisar da job offer. essa nova visão Exato, do National Interest Waiver, né? exato. Só que a maioria dos advogados não conheciam esse visto, e nem as pessoas, né? Uhum. Então eu fui consultar esse advogado de imigração americano, e ele foi super objetivo comigo. Ele falou: olha, você não tem nada aqui, né, de exceptional abilities nem de advanced degree, esquece esse visto. A melhor possibilidade para você é você aplicar um visto de E2, que era pela cidadania italiana do meu marido na época, do meu ex-marido hoje, né, que era meu marido na época. Aí eu saí da sala dele arrasada. Eu falei, nossa, porque o E2 você tinha que aplicar pelo menos US$ 100.000 na época, contratar 2 funcionários, fazer um business plan, e ele não te leva ao green card. Ele é um visto que você fica embaixo da empresa. Se acontecer qualquer coisa, Não. você tem que sair. Se a empresa não der certo, você Tchau. não cumpriu o business plan, né? Aí eu falei, tá, mas é o que temos para hoje. Fui para o Brasil, vendi um apartamento, fui passear no Brasil, vendi um apartamento, fizemos a aplicação do E2, passamos todo o perrengue para aplicar o E2, business plan, contratar funcionário, comprar uma empresa que a gente não tinha ideia do que era comprar uma empresa nos Estados Unidos. A gente estava aqui há muito pouco tempo, mas não tinha jeito, era o que tinha para hoje, né? Ouvir a opinião de um advogado de imigração, você vai fazer o quê? Você vai falar, não, então não é para mim. E aí, pronto, então na minha cabeça eu não tinha os critérios de elegibilidade, não era considerada nem advanced degree, nem exceptional abilities. E aí seguimos com visto E2, ficamos praticamente quase 2 anos com E2. Aí depois que a gente já estava com E2, passa 2 anos aí mais ou menos, as pessoas começaram a ser aprovadas na B2NW, as pessoas começaram a falar mais da B2NW, habilidades especiais, e aí eu comecei a ver pessoas que tinham um perfil parecido com o meu, ou até mais simples que o meu, conseguindo se legalizar. Aí eu falei, Um poxa, pouquinho do seu tá? perfil. O que que era esse perfil que você percebia? Então, o meu perfil, eu sou administradora de empresa e tenho uma pós-graduação em marketing. Tá? Nunca achei que eu era uma habilidade excepcionais. Eu falava, ai, eu não sou Isso é isso, legal, gente. esse tema é legal, porque muita Não gente tem essa sou. dúvida, né? Eu não sou esse Eu negócio aí falava, que eles estão nossa, falando. inclusive durante todo o processo, eu falava, nossa, eu acho que eu não vou conseguir. Eu não sou esse negócio todo aí que tem que ser, não. Aí eu olhava os critérios, falava, não, mas eles não vão aceitar por causa disso. Me boicotando o tempo inteiro, sendo que os critérios, eles são claros, né? Então, por que a Uhum. gente É, acha que a gente não é tão importante? Porque no Brasil, para a gente ser algo, né, alguém bom, a gente tem que ser muito bom, muito acima da média. Aqui, uma pessoa que tem um bacharel aqui nos Estados Unidos, ela já é muito acima da média, que a maioria dos Uhum. americanos, eles não, você sabe disso, né, Marina? Então, para ter uma é. pós-graduação, ter um mestrado, e aí eu ficava, só que a gente não sabe disso. Eu tenho certeza que muitas pessoas que É. estão aqui na sala agora devem estar pensando, olha, eu não sou tão, deve estar com a mesma Uhum. dúvida que eu não sou tão Sou tão especial assim. normal. É tão normal para mim, e a maioria dos clientes que chegam para conversar com a gente, da doutora, que a doutora Lívia avalia o currículo e que vem conversar com a gente, vem com essa percepção. Gente que tem currículo muito bom e que, nossa, mas eu acho que eu não sou bom. E os critérios, eles não são Exato. tão extraordinários assim. A gente está falando de coisas que muitas pessoas têm no Brasil e que às vezes não sabem, que podem aplicar para o visto, e que podem conseguir o green card, que podem vir para cá e trabalhar na área. Isso, gente, é muito É. importante reforçar. Eu queria que todo mundo aqui percebesse isso, sabe? A gente tem uma régua muito abaixo, a gente se coloca muito mal, a gente tem uma percepção do nosso eu profissional muito ruim. E quando você se coloca de um lado de um americano, você vai ver que você estuda muito mais, você investe muito mais na sua carreira, você se capacita muito mais, você tem uma postura muito mais agressiva do que um americano. Só que como você não sabe disso, a gente fica aqui guardado na nossa concha pensando, poxa, não tem espaço, é um mercado que não vai querer nada. Vai sim. E aí a Júlia comentou aqui o seguinte:
muito legal. Meu marido tem essa mesma profissão da Letícia, é um administrador com pós-graduação em marketing. E eu advogada. E mesmo assim ele fala, o que que eu vou fazer lá? Ai, meu Deus, que caia logo a ficha dele. Ela comentou aqui um pouquinho atrás, dizendo que ela tem interesse de vir para os Estados Unidos, mas o marido ainda está relutante. O que que vocês vão fazer aqui, Júlia? Você Tenho tem que dizer para pergunta ele, de a o que que gente... ele não vai fazer. Eu Exatamente. tenho O que que ele pergunta não para vai ele o fazer? contrário. O que que você É. não vai fazer? Porque o que você vai fazer, você já sabe. Você vai ganhar 5 vezes mais, no mínimo. Você vai ativar na sua vida, cara, muito mais qualidade. Você vai trazer tranquilidade de você trabalhar em um mercado que é muito menos volátil, que está muito menos oscilante por causa de todas as forças de mercado que acontecem. Eu queria que você trouxesse dentro da sua vivência coisas que você fez dentro da sua carreira, que foram usados no seu processo, que você pensava assim, gente, eu nunca imaginei que isso faria parte do meu processo. Para que as pessoas elas tenham um pouco mais palpável do que eu estou falando. Tá. Você Muito bom. consegue trazer para a gente? Isso é muito importante, porque assim, quando você começa o processo, você não tem muita noção disso. Por mais que você assista vídeo no YouTube, que você vá para a internet, você tem tantas controvérsias nessa história, um fala uma coisa, fala outra. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante é quem vai ser o profissional, o advogado que vai te orientar, para poder fazer com que você pense e entenda a sua história e o que você vai poder apresentar para o governo, o que você vai apresentar para comprovar ali a questão dos critérios, o interesse nacional. O primeiro processo de AB2 eu fechei com um advogado e ele não me colocou para pensar. Então ele falou: você tem aqui a Advanced Degree e você tem aqui os critérios de elegibilidade. Disso aqui, aí me explicou o que que era cada um, o que que você tem. Ah, eu tenho isso, isso. Ah, você já tem 4 aqui, tá ótimo. Então manda aí o que você tem para mim. E aí foi o que eu fiz. Eu não pensei, eu não cheguei nesse ponto que você. Essa pergunta que você me fez agora não existia na minha cabeça. Falei, critério de elegibilidade, diploma, tempo de trabalho, isso aqui eu tenho, isso aqui, CRA eu não tenho, mas eu vou ativar, que é a licença Marcar, né? profissional. Parecia prova de É. marcar. Tenho ou não Aí eu tenho? falei, eu tenho isso, 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 carta de recomendação, como é que é essa carta? Ah, pede uma carta de recomendação. Fui pedir uma carta de recomendação que eu não fazia ideia do que era. Hum. E aí, pedi do jeito que a pessoa me mandou a carta, eu até ajudei a escrever alguma coisa que eu achava que era, peguei um modelinho na internet e foi. Quando o meu processo chegou com uma RFE, que quase me fez pegar as malas e voltar para o Brasil, porque ela praticamente ele falando assim, os Estados Unidos não quer você aqui, eu Verdade. entrei num pânico, porque eu já estava aqui, minha vida toda organizada, E2, minha filha ia ficar maior de idade, e ela ia perder de ficar embaixo do nosso E2, então eu já estava com a vida aqui, minha vida já era aqui. Eu parei para ver aquilo, dos 7 critérios, praticamente eles só consideraram que eu cumpri um do Exceptional Abilities, que era o diploma. O resto, nenhum deles eles aceitaram. E aí eu comecei a falar, nossa, eu não tenho nada mesmo. Aí eu peguei aquela Eu sou uma RFS, farsa. não senti firmeza onde eu estava com o meu processo, fiquei bem chateado, que inclusive o advogado me deixou assim, olha, vê o que que você consegue aí de melhor e tal, vamos tentar. Nossa, que terrível. Foi, Que advogado literalmente terrível. assim. E eu vou te falar bem honestamente, a sua área é muito difícil. Foi o que eu escutei do advogado. Nossa, poxa Tá? vida. Então, assim, foi uma pancada na minha cabeça que eu falo que, assim, na minha cabeça hoje, ninguém tira da minha mente que é muito importante o que você apresenta para o governo que você tem, mas o papel do advogado, ele é fundamental nesse processo. Porque não é um processo de preenchimento de formulário. Manda isso Isso. daqui, manda identidade, CPF, não sei o quê, né? Não. É um processo que tem uma parte subjetiva que depende do conhecimento do advogado, que ele tem que conhecer o que ele está fazendo, e principalmente ele tem que ter boa vontade, carinho, ele tem que colocar esforço, porque cada caso é um caso. Não adianta você copiar e colar um caso de uma administradora que não vai ter nada a ver. E hoje os oficiais eles estão cada vez mais espertos. Se tiver uma carta de recomendação que não bate com uma coisa que está na petição, você pode ser negado. Você pode ter uma RFE, e é Uhum. literalmente isso que a É gente uma tem visto. estratégia, né? Não é um Exato. copia e cola ou uma juntada de documentos, é uma estratégia para demonstrar o interesse nacional. Assim, é Exato, completamente diferente. exato, porque, gente, não são os critérios. Eu tenho gente que entra em contato com a gente, eu tenho aqui todos os critérios, tá tudo certo, eu vou conseguir meu green card, já vi que meu caso é fácil. Não tem caso fácil. Todos os casos precisam ser trabalhados, ser expostos, explicados, não depende só do que ele fez, mas também do que ele pretende fazer aqui, de como está esse mercado, o que que ele vai, aonde ele vai impactar, por que que o governo considera, por que que a USIS considera essa pessoa de interesse nacional. Então, tem toda uma estratégia que a experiência do advogado e o que ele conhece faz toda a diferença. E aí, Perfeito. voltando lá para o meu caso, eu
me estressei com o escritório, perdi dinheiro, chorei muito e tudo, mas enfim, falei, vou pagar mais um valor e vou fazer isso com outro advogado que eu não estou confiando. E aí foi quando eu comecei a entender que eu tinha um monte de coisa que eu não sabia, sabe? Aí, primeiro, Uhum, segundo critério, tempo de trabalho. Eu peguei uma carta da Pfizer, uma carta importantíssima, de uma multinacional, com mais de 10 anos de experiência, e eles não aceitaram. Por quê? Porque a carta não tinha as minhas dores, não tinha as minhas atividades. Então, é uma coisa Hum. primária que um advogado precisa Primário, o saber, advogado errou básico, né, o sabe? Lê? É uma coisa boba. Eles mandaram eu colocar o cargo, mas não tinha as atividades. Então, aquilo ali ele não considerou. Critério não aceito. O critério, eu nunca vou esquecer, o critério 3 eu ativei meu CRA, fiz tudo bonitinho. O advogado colocou só a foto do meu CRA. Eles mandaram assim: o que é isso? Olha Gente, eles não isso, vão cara, saber. que O tristeza. oficial que está pegando, ele está pegando processo do mundo todo. Ele não vai saber o que que é um CRA. Aí a gente pega um escritório uhum. como a doutora Lívia, que ela explica o que que é, ela entra na página do CRA, ela mostra tudo, ela A consegue. montagem do processo, né, Lê, já é diferente. Tudo É, separado por etapa, com explicações, sumário. Uma coisa muito diferenciada. E é uma coisa que a gente está notando também, a gente está vendo no mercado, essas agências que fazem processos imigratórios, as grandes consultorias, né, que fazem naquele estilo mais produção mesmo ali, que tem muita gente mexendo no processo, é uma coisa mais de produção, passa esse tipo de erro. O que é um diferencial da doutora Lívia, porque ela tem um time muito particular e ela faz uma avaliação muito particular de cada processo e aí não passa esse tipo de coisa, porque isso é importantíssimo, pessoal. É importante vocês ficarem de olho nos detalhes, porque o oficial que vai avaliar o processo de vocês, como a Letícia falou, está avaliando o processo de gente do mundo inteiro. Então, eles não vão se esforçar para aprovar vocês. Vocês que têm que se esforçarem de serem aprovados. E aí entra muito o papel do advogado. Quando você por conversa com um causa advogado disso, igual porque a a gente doutora Lívia, ela conversa. vai te colocar para pensar, ela vai usar de estratégias que vai te ajudar a entender o que você pode utilizar ali para que naquele momento você seja considerado um profissional de habilidades excepcionais. Gente, e não é essa coisa. Eu vou falar para vocês, ó, inclusive, uma cliente recentemente agora da Live Law Firm, ela teve uma RFE, e é sempre assim, né? Chegar a RFE, dá aquela angústia, e aí ela trouxe, ela estava insatisfeita com o advogado, ela trouxe o processo para a gente, pagou para a doutora Lívia responder. Na semana passada, ela me ligou, falou assim, Lê, meu processo está sendo protocolado hoje, chorando. Aí eu falei assim, por que que você está chorando? Porque eu estou emocionada. Eu não sabia que eu era tudo o que eu descobri hoje que eu sou. Você acredita? E me mandou uma foto do processo dela na É, mão. E eu fiquei emocionada. Eu falei assim, poxa, por quê? Porque ela é tudo que está ali, não tem uma vírgula que está contando de mentira. Mas talvez ela não foi uhum. instruída e A não gente foi não é. motivada a entender, porque a gente não sabe, gente. A gente não sabe o que que é ser um profissional de habilidades excepcionais. Quem sabe é o advogado que está acostumado a ver isso todo dia, toda hora. Ele almoça, toma café da manhã e vai Exato. dormir vendo isso. Um exemplo muito, muito básico para mim é da minha filha. A Júlia, ela fez 20 anos agora. Ela disputou uma vaga no Banco Chase, ela está trabalhando como bancária e ela disputou com gente, americanos, pessoas que já tem muita experiência bancária, e ela conseguiu a vaga. E aí eu falei assim, Júlia, o que que você acha que foi o fator assim que realmente diferenciado de você ter conseguido essa vaga? Uma vaga maravilhosa, menina de 20 anos. Ela falou assim, mãe, o fato de eu falar português. Olha isso. Que legal. Olha o diferencial, Eu pessoal. falei, Muito bom. nossa, mas como assim? É, mãe, porque aqui na nossa região você sabe que tem pouca gente que fala português, né? E que tem um inglês fluente igual eu tenho, e que está na faculdade. Então, eles consideraram tudo isso. Eu disputei a vaga com gente de 30, 40, 50 anos. Eles não querem saber de idade. Eles querem saber o que eu tenho de diferente para oferecer. E tem muito cliente Exato. no banco como ela trabalha no call center, né? Que é o atendimento em português. Então, isso foi o fator predominante para eu conseguir a vaga. Eles falaram que o meu português é perfeito. Olha isso, Muito bom, sabe? muito bom. É, Mais uma dica aí para o pessoal para entender que, de fato, os Estados Unidos têm necessidades e nós, como brasileiros estrangeiros com intenção de migrar para cá, podemos preencher esses requisitos e atender a essas necessidades e sermos premiados por isso, né? Ganhando aí o direito de viver legalmente aqui nos Estados Unidos. Show de bola. O Alexandre ele manda aqui. Com mais de 2 décadas de atuação em TI, aos 49 anos de idade, possuo formação em tecnólogo e estou atualmente em busca de bacharelado em ciências da computação. Estou comprometido com o aprimoramento do meu inglês, que varia de nível básico a intermediário, por meio de estudos intensivos para superar essa lacuna. Solicito esclarecimento sobre a orientação em relação ao meu perfil. Gostaria de entender
quais áreas precisam de aperfeiçoamento, seja em termos de cursos, idiomas e outras sugestões que possam contribuir para a minha evolução, elegibilidade e segurança na imigração. Vou passar, então, para vocês, meninas. Acho que essa pergunta talvez esteja mais relacionada com a Mari, mas é legal ver aqui que, pelo seu perfil que você colocou aqui, você disse que tem mais de 2 décadas na área de tecnologia da informação. Quantos casos, né, Letícia, a gente já não viu de clientes de tecnologia de informação que nem tinham bacharelado, nem tinham graduação e nem tecnólogo, que é o caso dele aqui, não tinham pós-graduação, às vezes 10 anos de experiência, eu já vi até com menos, o cara tem um bacharelado, tem 8 anos de experiência, enfim, tem vários perfis aí, é um perfil muito passivo de aprovação. Conversa com a doutora Lívia, preenche as informações, Alexandre. Mas, Mari, você vê algum ponto que a gente pode trazer de sugestão aqui para o Alexandre? Sim, na verdade, duas coisas. Primeiro de tudo existem duas portas que precisam se abrir de forma simultânea. Uma coisa a gente está falando sobre garantir o seu processo imigratório, então é que você tenha todas as liberdades de um imigrante com toda a documentação para que você possa adentrar o mercado na liberdade que você quiser. A gente vê as pessoas confundindo muitas coisas, né? Então, assim, ter um green card não quer dizer que você abriu a porta do mercado. Abrir a porta do mercado não quer dizer que você chegou a um green card. Então, a primeira coisa é entender, são dois esforços complementares, mas esforços diferentes. Um esforço focado na imigração, o outro focado na carreira. Quando a gente fala de um perfil como o seu, é muito claro ali que falta entender o entendimento do mercado. Você é um profissional com muito tempo de experiência, e toda essa experiência ela pode ser absorvida dentro da área que você já trabalha ou em áreas que te interessarem, né? Você falou aí a questão do desenvolvimento do inglês e tudo mais. O inglês ele vai entrar ali como ferramenta de trabalho. Quanto mais desenvolvido o seu inglês, é claro que melhores as oportunidades que você tem. Então, o inglês ele vai te ajudar a vender melhor, a se colocar em oportunidades em que toda essa sua experiência é melhor aproveitada. É como se a gente estivesse falando assim, ó, por exemplo, no caso da Letícia, que ela contou da filha dela, a filha dela sai na frente porque ela tem o inglês como base de tudo. Então, a falta de experiência dela não fez tanta diferença porque ela tinha o inglês. Agora, quando a gente vai para uma carreira um pouco mais avançada, talvez você tenha muita coisa para oferecer e pouco inglês para sustentar isso aí. Então, os esforços que você pode fazer de imediato é investir na língua, né? Não deixar o inglês para depois em momento nenhum, principalmente que TI é uma área, né, uma indústria que você consegue, inclusive, trabalhar remotamente, então você já consegue entrar no mercado americano sem nem sair do Brasil, e dentro dessas experiências e ganhando experiência no mercado que vai te chancelando como um profissional tão qualificado quanto você é. Então, primeiro de Boa. tudo, entender que são duas chaves, uma imigratória e outra de carreira. Segundo, investir na língua, né? E aproveitar a facilidade da sua área, de que mesmo estando no Brasil, você já tem a oportunidade de entrar no mercado americano o mais rápido possível. O Alonso ele fala o seguinte: gostaria muito de empreender nos Estados Unidos, tenho contatos com empresas da minha área que precisam muito da minha mão de obra de martelinho de ouro, onde a gente consegue reduzir grandes custos e ainda contribuir para o país. O visto de negócio seria mais viável, sabendo que eu posso contratar e treinar mão de obra montando uma rede ou equipe de atendimento? Ele pergunta aqui. Primeiro assim, Alonso, quem vai determinar o caminho que você vai utilizar, business plan ou professional plan, se você for elegível para o visto, é a doutora Lívia. Eu queria que a Letícia explicasse um pouquinho sobre isso, porque, Letícia, a gente ouve muito falar do professional plan e do business plan. A doutora Lívia trabalha com essas duas vertentes, né? E como é que está essa questão Isso. com os clientes que chegam e vão fazer o processo? Tem muita gente que aplica o professional plan, muita gente que aplica o business plan. Como é que funciona isso? Então, essa é uma questão assim que eu acho muito importante ser discutida, porque a gente vê coisa na internet que dá vontade de sair correndo, tá, gente? Ah, todos os Nem me processos fala. é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo. A gente precisa entender que um processo de AB2NW ele tem que ser tratado com muita individualidade, tá? Então, é fundamental que a doutora Lívia avalie a documentação e que essa pessoa vá para a reunião estratégica com ela e ali ela vai entender a história daquela pessoa, ela vai estudar o mercado daquela pessoa, e depois que ela fizer uma avaliação muito minuciosa sobre tudo isso, que ela vai bater o martelo junto com esse aplicante. Tá? Então, não tem essa Legal. coisa de que mais business plan é a prova mais fácil, professional plan é a prova mais fácil. Isso aí, gente, é mito. A Erika Pontes perguntou o seguinte: preciso ter visto de estudante para aplicar para esse visto ou posso aplicar com visto de turismo e extensão?
Na realidade, Érica, você não precisa ter nenhum tipo de visto aprovado para você fazer uma petição imigratória, não está relacionado com algum tipo de visto que você tenha. Se você estiver nos Estados Unidos, aí talvez seja por isso que você está perguntando, você precisa de um status legal para ser mantido enquanto você estiver aqui, enquanto o processo corre, porque nesse momento o ajuste de status, que é o quê? A possibilidade de você sair de um visto de turismo ou de uma extensão de visto, por exemplo, e ficar, digamos, aguardando esse processo sem precisar fazer nenhum procedimento de manutenção do status. Hoje ela está fechada, pode ser que abra no mês que vem, pode ser que daqui a 2 meses, 3, 6 meses abra, mas hoje isso não é possível, ok? Na data dessa reunião que a gente está fazendo aqui, isso pode mudar e possivelmente mude. Então, o que muita gente faz é, quando as pessoas estão nos Estados Unidos, se elas não querem voltar para o Brasil para fazer a aplicação de lá, que é o processo consular, como a gente chama, as pessoas ficam embaixo de vistos como o F1, por exemplo, que é o visto de estudos que mantém essa pessoa legalmente no país enquanto o processo imigratório dela está correndo. São coisas separadas, né? O seu processo de pedido de green card está correndo, mas se você não tem um ajuste de status ali disponível, você precisa de um visto para manter sua legalidade aqui. Agora, quem está no Brasil não precisa passar por nada disso. Você faz o processo do Brasil, faz tudo de maneira consular, já entra nos Estados Unidos, recebe ali o seu Social Security, seu green card, tudo bonitinho para você não passar perrengue, não precisar fazer nenhum tipo de malabarismo ali para manter o seu status ativo. Então, fica aí respondido, tá bom? O Luciano perguntou se cartas de referência do orientador de mestrado e doutorado têm peso na petição do EB2NW. Sim, tem peso, e aí a doutora Lívia Leite que vai definir que tipos de carta que você vai trazer, porque cada carta tem uma função. A carta do seu orientador de mestrado, ela tem uma função dentro da petição. A carta de alguém que trabalhou com você tem uma função dentro da petição. A carta de um expert da sua área que possa validar, um americano que possa validar que você, como um estrangeiro com as habilidades que tem, vai trazer, de fato, benefícios para o mercado nos Estados Unidos, já que ele é uma autoridade da região e ele sabe como funciona, vai trazer peso para sua petição e tudo isso vai ser usado de forma estratégica. Então, quando você chegar dentro dessa parte com a doutora Lívia, existe um time só para te orientar com relação às cartas. Cada carta vai ter a sua função, não tem relação apenas com quantidade, e sim com qualidade e o que cada uma delas vai fazer ali para quebrar a objeção do agente que vai te avaliar. 10h30 respondendo perguntas, mas nosso horário já passou, a gente realmente precisa encerrar. No mais, eu quero agradecer a participação de todos vocês, dizer que foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Até terça-feira que vem, às 20 horas de Brasília, pessoal. Tchau, tchau.